Vamos lá, Juliana. A irmã Juliana, eu conheci ela por uma chamada, por uma videochamada, nós conversamos e acertamos que hoje, né, minha irmã? Hoje era o dia, pode ficar à vontade aqui. Ela vai falar dela, vamos orar. Dando a sua mão para cá. Ó Deus, nós agora queremos te agradecer, Senhor, pela disposição da tua filha em estar aqui conosco nesta manhã, para poder ministrar a nossa vida. Queremos ser edificados, nós precisamos ser edificados, através da palavra que o Senhor tem dado a ela. Então agora, fala no meio do teu povo. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Para eu não me perder aqui, senão não volto. Irmãos, que bênção é estar com vocês nessa manhã que o Senhor preparou para nós. Eu quero, não só, parece até por uma questão de costume, mas eu quero agradecer, obviamente, primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Mas agradecer também ao Senhor porque Ele abriu essa porta, agradecer pela vida da Ana Clara, agradecer pela vida dos pastores dessa casa, dessa igreja tão amável, tão querida, que desde o momento que nós entramos fomos tão bem recebidos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, abençoar esse ministério, a sua casa, que o Senhor possa transbordar e encher os celeiros de vocês, porque vocês estão em movimento e glória a Deus por isso, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Como o pastor já falou, me chamo Juliana, faço parte da Igreja Profetizando as Nações, do pastor Emerson Pinheiro e pastora Fernanda Brum. Estou aqui debaixo da bênção e da alegria dos nossos pastores. E gostaria de rapidamente, enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, falar com você um pouquinho sobre o trabalho missionário que nós fazemos. Eu faço parte da MAIS, que significa Missão em Apoio à Igreja Sofredora. Não sei se você já ouviu falar. Na verdade, é um pouquinho complicado para nós falarmos sobre a perseguição que os cristãos eles sofrem, porque como ainda não é a nossa realidade, a gente às vezes é um pouco resistente com relação a isso, porque nós estamos diante, irmão, como igreja ocidental, de uma liberdade tão grande, né? Quão maravilhoso é fazer o que nós fizemos aqui agora, levantar nossas mãos, glorificar, não nos importarmos se alguém vai ouvir, se alguém vai saber, se alguém vai denunciar para o governo, se vai parar na internet. A gente não tem essa preocupação e glória a Deus por isso. E talvez, por estarmos diante de tamanha liberdade, a gente não para poder analisar o quão privilegiado nós somos. Você parou para pensar no quão privilegiado você é de poder cultuar com a liberdade que você tem? De poder levantar as suas mãos, de poder glorificar, de ter um banco para sentar, de ter instrumentos, de ter um ministério de louvor, um pastor. Irmãos, quão maravilhoso é fazer o que estamos fazendo. Mas nós acabamos não enxergando o tamanho da bênção, porque já é algo que faz parte do nosso cotidiano. E acabamos não percebendo o quão maravilhoso Deus é pela liberdade que nós ainda temos. Então glorifique ao Senhor nessa manhã pela sua igreja, pelo conforto que você tem, pela liberdade de adorar, por poder usar a Bíblia na linguagem que você pode entender. Algo tão simples, mas que para muitos irmãos é algo até mesmo, por enquanto, muito difícil deles terem acesso. Então nós atuamos diretamente com a igreja sofredora em várias partes do mundo. Já vi até que as crianças deram um spoiler, tem alguns cartazes ali, achei maravilhoso essa ideia de envolver as crianças. Então nós temos países que passam perseguição e existe uma separação dessa perseguição, que é onde a igreja ela é restrita, aonde a igreja ela é hostilizada e aonde a igreja é monitorada. E você que passou ali no nosso estande ali fora, pegou provavelmente essa revista aqui, uma outra, que é gratuita. Passa ali, se você não pegou, passa no final e pega ali conosco para que você possa conhecer. E aqui nesse mapa, esse aqui é para você que gosta de orar. Tem gente aqui que gosta de orar? Tem gente aqui que gosta de orar? Dá um brado de glória aí, crente, você que gosta de orar. Ô, glória! Esse aqui é um mapa de oração. Esse aqui é para você que gosta de orar. Você que não gosta, não pega não, porque não é para tu. Mas se tu gosta de orar, pega ele, coloca lá no seu quarto, onde você faz seu momento de devocional, de oração. E aqui já vem separadinho os lugares onde a igreja é restrita, monitorada e hostilizada. Tá? Nós temos também alguns pedidos de oração nesse mapa, então leva para casa, mas não leva simplesmente por levar, não.
leva e coloca lá onde você vai passar, você vai impor as suas mãos, vai profetizar, vai orar por missionários, vai orar pelas igrejas daqueles locais. E vou rapidamente falar com você sobre essa diferença. Existem lugares onde a igreja ela é restrita. Como o nome diz, não pode haver igrejas abertas publicamente falando. Então, um exemplo disso é a Somália, por exemplo. Onde você não pode ter a igreja publicamente, você não pode andar com a Bíblia publicamente, você não pode ter ela num aplicativo, ou até mesmo, não falando somente da Bíblia, mas também literatura cristã não se pode ter. Então, essas igrejas, elas existem, mas existem de uma maneira muito estratégica ali, de maneira subterrânea. Às vezes, a pessoa na casa dela, ela consegue ali compartilhar o evangelho com 1, 2 pessoas no máximo, isso aí já é o Maracanã para eles. E ali, às vezes, passa 15 dias, eles vão se reunir 2, 3 pessoas no máximo em outro lugar para que o governo não saiba que ali existem irmãos que se converteram ao cristianismo. Então, aonde a igreja ela é restrita, há essa restrição por parte do governo, há essa restrição por parte da sociedade, a própria família denuncia, o próprio vizinho denuncia. Muitas das vezes aquela pessoa não tem acesso ao que para nós é básico, que seria o quê? Saúde, educação, emprego. A pessoa não consegue ter acesso por simplesmente ser cristão. Então, olha o nível do que nós estamos falando. Aonde a igreja ela é hostilizada, nós estamos falando de um lugar que está caminhando para ser uma igreja restrita, mas ainda não é. Aonde o governo, ele diz que protege os cristãos, então vamos dizer que é uma perseguição meio maquiada, vamos assim dizer, mas a sociedade em si, pela grande maioria, e um caso disso, por exemplo, é a Nigéria, onde a grande maioria, muitas das vezes, já tem a sua religião local. Então, eles fazem uma perseguição muito grande contra cristãos. Então, ainda não é por parte do governo diretamente, mas a própria sociedade. Então, isso acontece, por exemplo, em vilarejos, em lugares onde existem grupos terroristas que atacam cristãos. Um deles chama-se Boko Haram, aonde matam, perseguem, estupram mulheres, enfim, né? A gente, por motivo das crianças, a gente não fala tão abertamente, mas passam por esse tipo de perseguição. Então, nós temos a igreja restrita, a igreja hostilizada e a igreja monitorada. Como o nome diz, ainda não existe uma perseguição aberta, mas existe um governo totalitário naquele país, aonde a igreja, onde o governo ele começa a dizer, olha, até aqui você pode pregar. Então, por exemplo, existem aplicativos, sites, enfim, aonde esses cultos eles são monitorados pelo governo, e o governo vai dizer o que o pastor pode ou não pode dizer, o que você pode ou não pode pregar. Ainda não é uma perseguição que a gente pode chamar de hostilizada e restrita, porque eles ainda permitem a igreja estar aberta. Inclusive, ontem eu estava, até mandei para a Ana Clara, depois, se os irmãos quiserem, ela pode compartilhar com vocês. No Jornal da Record, não sei se alguns irmãos aqui viram, passou falando a respeito da China. Você ouviu, pastor? Falando, irmãos, eu achei aquilo ali interessante, porque aquilo ali vai justamente contra quem fala. Não existe isso. Mas na China já funciona dessa maneira. Aonde eles dizem até onde o pastor pode pregar, o que o pastor pode falar, o que pode ou não ser dito. Então, para você que acha que isso aí é uma coisa que não existe ainda para nós. Porque nós passamos por uma intolerância, mas ainda temos a liberdade de falar. Então, aproveite a liberdade que você tem. Aproveite a liberdade de glorificar. Aproveite a liberdade de andar com a sua Bíblia. Aproveite a liberdade de exaltar o nome do Senhor, de colocar um story na internet, compartilhar uma publicação, de compartilhar um louvor. Aproveite a liberdade que nós temos, porque não sabemos até quando ela vai durar. Nós trouxemos alguns materiais ali que você pode ter acesso. Esses materiais eles são vendidos. Nós temos Preso com o Estado Islâmico, só livro tranquilo, para você assistir, só para tranquilo. Preso com o Estado Islâmico, de Peter Yazek. Esse aqui ele é muito conhecido, que é do Richard Wurmbrand, que é Torturado por Amor a Cristo. Inclusive, esse aqui foi um livro que foi um desatar para a pastora Fernanda Brum, que ela começou a pregar e a falar sobre a igreja perseguida. E nós temos esse aqui que foge um pouquinho do contexto de missões, mas esse aqui acabou de sair do forno, vamos assim dizer, que é do pastor Maia, que é o nosso presidente da Mais, o pastor que nos orienta, que nos ajuda, que tem nos auxiliado, que é o Pedro que há em mim. Amém? E aí você querendo, você pode passar ali conosco, adquirir todos eles, todo o valor é revertido diretamente para missões,
para que a gente possa alcançar mais famílias, viúvas de mártires, igrejas serem construídas, irmãos que às vezes perdem as suas casas, irmãos que são torturados, que são mortos, que muitas das vezes precisam passar por um procedimento cirúrgico e precisam de auxílio financeiro para passar por aquela situação. Temos também a pulseira, que é uma pulseira de oração, que você também pode adquirir. Então, você querendo, você passa ali, tira as dúvidas conosco, pode perguntar, será um prazer dividir com você a missão de Cristo nessa terra. Porque na missiologia se chama de missio Dei, que em latim significa missão de Deus. Mas a igreja é um instrumento para anunciar a missão de Deus. Então você não pode ficar a par ou indiferente àquilo que o Senhor tem nos convidado a fazer parte. Amém? 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. A partir do verso 12, versículo 12, perdão, vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso parte do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso parte também do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou todos os membros no corpo, e cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Aí agora você vai lá para o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns pelos outros. Versículo 26 vai dizer: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje o Senhor me deu um direcionamento um pouco diferente do que geralmente nós costumamos fazer, mas eu acredito que o Espírito, ele fala de maneiras diferentes para que todos possam entender. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a responsabilidade de fazer parte do corpo. Nós estamos falando sobre uma igreja aqui em 1 Coríntios, onde havia muita divisão entre eles. Nós vamos até ouvir, acredito que você já tenha ouvido dizer, sobre a quantidade de dons, e no início do capítulo 12 ele vai falar sobre os dons, vai falar sobre esse discernimento, ele vai falar sobre a importância dos dons e como nós devemos nos comportar mediante eles com o discernimento do Espírito. E agora que ele já falou sobre os dons, ele começa a falar sobre a importância do corpo. E ele começa a falar a respeito disso, por quê? Porque havia divisões na igreja de Corintos. Os irmãos estavam entendendo que se um tivesse o dom e outro não tivesse, era mais importante do que o outro. E eles estavam com o pensamento, não de corpo, mas o pensamento onde como se um membro fosse o corpo todo. Só o pé, ele não é corpo. Só o dedo não é corpo. Às vezes tem maneira de falar, não, eu não vou para a igreja porque eu já sou a igreja, já sou o corpo. Mas nós precisamos entender que nós só somos um corpo porque estamos unidos. Nós só somos um corpo porque Cristo é o cabeça e Ele é quem nos dá o direcionamento para que o corpo funcione de maneira completa. Louvamos aqui ao Senhor alguns minutos atrás e podemos perceber aonde cada um estava cumprindo uma função. Aonde um fazia a primeira voz, outro fazia a segunda voz, aonde um tocava o teclado, outro dava o direcionamento, um ministrou. E você pode perceber que nós só conseguimos fazer isso com excelência porque eles fizeram juntos. Só uma primeira e uma segunda voz porque é mais de uma pessoa. Nós podemos perceber que há uma junção perfeita de adoração porque eles estão fazendo isso juntos. E como igreja, nós precisamos entender o conceito de corpo. E talvez você pense, ué, irmã, você veio falar sobre missões, mas eu não posso falar com você sobre missões se você não entender o sentido do que é ser corpo.
Porque como igreja brasileira, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala sobre corpo, ela não está falando de uma denominação. Ela não está trazendo uma separação dizendo, só vocês que são de tal igreja da missão Ágape é que são corpo. Só você que é da Assembleia é corpo. Só você que é da IPAM é corpo. Não, ele não está fazendo essa separação. Ele não está fazendo uma separação debaixo de uma denominação, porque eu posso talvez não fazer parte da mesma denominação que você, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. E essa é a graça do corpo, essa é a alegria do corpo que nós precisamos entender. O versículo 26 vai dizer que se um membro, um dedinho, um ouvido, um joelho, se um padece, se um sofre, se um não está bem, se um está desanimado, se um está triste, se um está vivendo dias difíceis, todo o corpo precisa sentir. E nós estamos vivendo momentos, não somente como igreja, mas falando como sociedade, aonde infelizmente tem entrado dentro das igrejas a apatia. Nós somos insensíveis com relação a muitas coisas. E nós atuamos de uma maneira que muitas das vezes até dizemos, irmão, isso é triste de compartilhar, mas dizemos, mas isso não tem nada a ver comigo. E nós vivemos de uma maneira como se o importante sou eu, mas você não pode esquecer que você é só um membro. Então, se o teu joelho não vai bem, o teu corpo não vai bem. Sabe, se existe um irmão, se o pastor se coloca à disposição de algo, se a igreja começa a colocar um projeto, se a igreja começa a falar de algo, você não pode entender como aquilo ali é algo que é do pastor, como aquilo ali é algo de tal departamento, mas você precisa entender que fazendo parte desse corpo, essa missão também é sua como igreja. E essa nossa maneira egoísta e individualista de enxergar as coisas e trazendo isso para dentro da igreja é o que tem tornado difícil a nossa comunhão. É o que tem tornado difícil o nosso convívio, a nossa união. Irmãos, vamos ver na Bíblia diversas maneiras, eu não consigo nem expressar aqui todas elas. O quanto Cristo, o Espírito Santo, ele operou através da unidade do corpo. Percebemos isso aonde? No texto de Atos. O Espírito desce debaixo de quê? De obediência. O Espírito desce debaixo de quê? Debaixo de união, debaixo de concordância entre a igreja. Então vemos que há um crescimento, há um derramado do Espírito, há uma unção, há uma ousadia, há uma autoridade, mas porque eles estão debaixo de uma comunhão. E às vezes, como igreja, deixamos de evoluir em coisas que já deveríamos ter evoluído por causa da nossa falta de comunhão. Porque é necessário que há entre nós não mais uma visão de individualidade, mas uma visão de união. Talvez tenha aqui alguém que está fraco na fé. Que você percebe que antes vinha ao culto tantas vezes e agora já não vem mais. E o teu papel como membro não é julgar, não é dizer que ele está errado, não é dizer, olha, pastor, você tem que botar no banco. Não é isso. O Senhor não nos levantou como juiz. E eu não estou aqui dizendo sobre passarmos pano para o pecado, eu estou dizendo que muitas das vezes estamos como Jonas, querendo o juízo sobre as pessoas e a graça sobre nós. Quando o Senhor nos levantou para entender que fazendo parte desse mesmo corpo, se eu quero a graça, se eu quero a misericórdia, se eu quero o amor sobre a minha vida, eu também preciso querer sobre a vida dos outros também. Um dia a graça me alcançou e eu preciso ansiar, o meu coração precisa queimar para que a graça alcance os outros também. Eu preciso querer que a misericórdia não seja apenas para mim. Porque eu não merecia a misericórdia, mas ela me alcançou. Eu não merecia a graça, mas ela me alcançou. E um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que entende o conceito de corpo, ele entende que o Senhor nos levantou para levar graça, para levar misericórdia aos outros também. Então Paulo, ele começa a expressar o seguinte: nós somos um corpo. Um corpo é um organismo vivo. E um organismo vivo, ele precisa estar em movimento. Então a igreja, ela precisa se movimentar. A igreja precisa ser movimentada pelo Espírito, andar pelo Espírito, caminhar pelo Espírito e ser direcionada pelo Espírito. A igreja, ela é um corpo e não somente uma instituição. O Espírito Santo nos batizou em um só corpo, que é judeus, gregos, escravos e livres, como vemos aqui no versículo 13. E nós entendemos
que como corpo, o cabeça, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, tudo aquilo que ele manda, o corpo obedece. Porque se a cabeça deu um comando, eu não posso olhar e pensar assim, não tem nada a ver com isso. Porque quando a cabeça dá um comando, o seu membro não fica decidindo se ele vai ou não vai obedecer. Não, peraí, vou pensar se eu... Não. A cabeça manda e o corpo só obedece. E aí, nós vamos entender que Cristo, ele deixou uma responsabilidade sobre a igreja. Semana passada nós estávamos ministrando uma palestra sobre missões, e eu estava falando porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sei se eu tenho um chamado missionário. Porque eu não sei se... E a Ana Clara disse muito bem aqui que ela falou a frase de Spurgeon, que fala justamente isso, que nos coloca numa decisão de decidir ser um missionário ou de ser um impostor. Talvez Deus não use a sua vida para ir ao campo missionário. Porque alguns vão sim, alguns abandonam tudo e servem a Cristo. Talvez Deus não te use para isso, mas talvez Deus use os teus joelhos para orar. Talvez Deus utilize os teus recursos, como o pastor falou aqui. Deus abençoe, pastor, essa obra. O pastor até falou, eu sei que é pouco, pastor, dentro da obra missionária não existe pouco. Sabe? Às vezes a gente que acha que isso é pouco, irmãos. Para o campo missionário você não tem noção do quanto às vezes o teu pouco pode ser muito. Nós estamos falando, inclusive, na palestra sobre a questão de recursos financeiros. E de acordo com uma pesquisa, se você quiser depois eu posso até te passar, mas está no Portas Abertas, no portal do Portas Abertas. De acordo com uma pesquisa, nós gastamos mais em café, o famoso café superfaturado que a gente chama. A gente gasta mais em café do que em missões. E se a gente fosse pegar a pesquisa, nós veríamos que, pela quantidade de cristãos que nós temos, que nós somos a segunda maior população aí cristã no mundo, nós vamos ver que seria em torno de 30 centavos para cada cristão. O que a gente faz com 30 centavos hoje? Acho que nem um pão, gente. Nem um pão. Amo pão há muito tempo, né, pastora? Antes, acho que muitos anos atrás, dava para comprar pelo menos um pãozinho, né? Hoje em dia, nem isso. 30 centavos. E aqui eu não estou falando isso para você, para querer te comover e dizer assim, olha, vende tudo que você tem. Eu estou dizendo assim, será que você não pode se compadecer por alguém que faz parte do mesmo corpo que você? Será que você não pode fazer como o Provérbios diz, sobre nós honrarmos ao Senhor com todos os nossos bens, e isso inclui tudo da sua vida? Porque quando você entende que Cristo é o cabeça, você entende que tudo que você tem vem dele. A gente fala sobre o dízimo dos 10%, e isso é algo que demonstra a sua gratidão, entendendo que Deus é o dono de tudo que você tem. Porque, irmãos, o que é 10% diante de tudo que Deus faz pra gente? A verdade é que tudo que temos vem dele. Talvez você pense, mas foi por causa do meu trabalho. Mas quem te dá saúde para estar de pé? Quem te permite viver, respirar, pegar teu ônibus e voltar para casa, que ainda mais no Rio de Janeiro hoje em dia, e mesmo que é milagre. Então precisamos olhar para tudo que nós temos como graça do Senhor. Tudo que nós temos pela misericórdia de Deus. Se a igreja é o corpo, a missão em movimento precisa ser algo natural. Você precisa entender que o pastor não tem que ficar tentando, sabe? Que hoje em dia tudo que vai falar tem que ser um sacrifício, né? Para colocar na cabeça das pessoas. A obediência é um sacrifício, vir para a igreja é um sacrifício, honrar a Deus é um sacrifício. Tudo, sabe, tem que ficar insistentemente tentando fazer você entender. E se você fosse leitor da Bíblia, o pastor não teria tanta dificuldade de colocar na sua cabeça. Se nos tornarmos cristãos assíduos na escola dominical, assíduos nos estudos bíblicos, crentes que estudam, que leem a palavra, os pastores não terão tanta dificuldade de colocar dentro da nossa cabeça aquilo que é bíblico. Porque nós entenderíamos e não seria necessário. Não seria um problema falar sobre dízimo e oferta dentro da igreja. Porque você, sendo uma pessoa que conhece a palavra, você entenderia que é bíblico. Não seria necessário ficar dizendo para você que você tem que obedecer a palavra, porque se você lesse a palavra, você entenderia que é bíblico. Não seria necessário ensinarmos tanto, irmãos. Eu nunca vi tanto congresso, ainda mais de jovens. E eu lembro que quando eu era líder, eu ia a muitos congressos de jovens e fala sobre santificação, santidade. Não estou dizendo que a gente tem que parar de falar disso. Mas se fala tanto e se vive pouco. Porque nós não estamos vivendo a Bíblia.
Então, se entendermos e se começarmos a sermos direcionados pelo Espírito, o corpo começará a funcionar de maneira perfeita. Os conflitos entre nós vai diminuir, porque vamos olhar como membros e não como pessoas que estão ali para condenar o outro membro. Se começarmos a entender que fazemos parte do corpo e que debaixo da união vamos funcionar de maneira perfeita, os nossos conflitos vão diminuir e vamos criar mais maturidade para resolver os nossos problemas. Porque uma igreja madura é uma igreja saudável, é uma igreja que caminha na palavra, é uma igreja que caminha em amor, é uma igreja que caminha em sabedoria e que entende que o cabeça nos deixou uma ordem e essa ordem é a missão. E que debaixo da ordem do cabeça, nós devemos amar até mesmo aqueles que nós não conhecemos. Nós falamos sobre uma igreja, e falamos sobre a igreja perseguida, uma igreja, irmãos, que está distante, sobre irmãos que recebem ofertas que nós nunca nem ouvimos, nós nem sabemos quem é. Cristãos que enquanto eu estou aqui, talvez mulheres estão sendo mortas, estupradas, torturadas, eu não sei. Porque elas decidiram seguir aquilo que às vezes nós cantamos, né? Que é perder tudo por amor e com alegria. Estamos perdendo mesmo? Irmãos, Deus tira uma coisa assim desse tamanho da gente, a gente, não, Senhor, não vou mais. A gente não sabe caminhar debaixo do não de Deus, a gente só quer caminhar debaixo do sim. Nós vamos entender que cada membro tem uma função, como diz no versículo 15 ao versículo 20. E dentro da missão, é da mesma maneira. Uns são enviados, os seus pés são usados, outros sustentam, são as mãos que abençoam. Os outros intercedem, são os joelhos dobrados. E nós precisamos entender isso como igreja. Irmãos, nós, debaixo de alguém que não entende, às vezes, a visão do corpo, a gente acaba transferindo responsabilidades que seriam nossas como corpo. Porque nós dizemos assim, mas missões é responsabilidade de um departamento. Aí a gente fala, não, intercessão é responsabilidade de um departamento. Não, porque isso é responsabilidade da liderança. É porque isso não, é tanta coisa que a gente joga na liderança que sangue de Jesus para sustentar. Por quê? Porque nós não gostamos de assumir o nosso lugar como corpo de Cristo, como membros usados de forma que o corpo possa funcionar perfeitamente e transferimos as responsabilidades. E não é mais tempo de dizer assim, olha, isso é responsabilidade de um departamento de missões. Não. Essa responsabilidade é minha e sua. Orar, interceder, buscar, colocar os joelhos no chão, não é responsabilidade de um departamento de intercessão. É responsabilidade minha e sua. Cuidarmos uns dos outros não é apenas a responsabilidade de um pastor, da pastora, ou de alguém que o Senhor instituiu aqui dentro dessa igreja ou em qualquer outra, mas é responsabilidade nossa. Mas por não entendermos sobre corpo, transferimos as nossas responsabilidades. Desde o início, né? Igual Adão. Não, foi a mulher. Não, foi a serpente. E fazemos isso dentro da igreja. Todos os membros, eles são igualmente importantes. E isso aqui pega dentro da missão e fora da missão. Primeiro, porque nós precisamos orar, irmãos, e pedir pela misericórdia de Deus, que não cresça dentro de nós o sentimento de que somos melhores do que os outros, porque o Senhor nos abençoou de maneira diferente. Quem prega não é mais importante do que quem canta. Quem está evangelizando não é mais importante do que quem está na cantina. E quem está limpando não é porque não está aparecendo, irmãos, não está aparecendo para você, mas está aparecendo para Deus. E quem limpa é igualmente importante do que quem está liderando, e assim vamos. Dentro da missão de Cristo, cada um vai ter uma responsabilidade, mas todos terão igualmente a sua importância. Talvez você não tenha condições de ajudar financeiramente, mas nessa manhã o Senhor quer te despertar para um tempo de oração em prol de missões. Algo que você pode fazer em 3, 4, 5 minutos ou 1 hora, se você quiser. E vai te custar 0 centavos. Aí eu te pergunto, por que você não faz então? É tempo de trazermos a mentalidade de corpo para o nosso meio. E entender que as nossas orações não são somente para pedir. Só oramos quando queremos. Só jejuamos quando queremos. E só temos, irmãos, temos a coragem de às vezes só ajoelhar para pedir quando é algo para nós.
E aqui, trazendo para a igreja perseguida, eu não estou te dizendo que você deve orar para que a perseguição acabe. Não, não, não. Nós sempre falamos isso em todas as mobilizações que vamos, aonde nós não estamos orando para que a perseguição acabe. Entenda uma coisa, a perseguição é bíblica. Então a gente não pode pensar assim, será? Sinto muito te dizer, spoiler, tá? Vai acontecer. Eu não sei se vai ser daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer. É igual a volta de Jesus, irmãos. Eu não sei se você é pós, se você acha que vai ser antes, vai ser depois da tribulação. Eu não sei, e nós não estamos aqui para discutir isso, mas uma coisa eu sei, ele vem. Perdemos, na verdade, tanto tempo discutindo com isso que a gente até esquece que ele vem, né? É tanta coisa, tanta teologia para mostrar. Não, mas eu acho que ele vem antes, mas eu acho que... Não me importa. O importante é que ele venha, eu preciso estar pronta como noiva. O importante é que ele venha, assim como Jesus disse sobre a parábola das 10 virgens, que era tempo de urgência, que elas precisavam estar prontas. A missão de Cristo na terra também é uma urgência. E Cristo está nos dizendo que que virgens preparadas, são virgens que estão preparadas para a volta do noivo. São virgens, irmãos, que estão com o seu coração queimando por missões, amando com a sua lamparina acesa e vivendo o chamado do Senhor nessa terra. A razão da igreja existir, hoje em dia a gente, né? Não sei porque eu vim ao mundo. Não sei porque eu existi. Vou te dar um spoiler aqui, para você não precisar pagar mais nenhuma palestra. Pronto. Já economiza, aí tu reveste para missão, tá? Tu manda tudo para missão. Aí, a razão de estarmos aqui, a razão da igreja existir, que seria eu e você unidos, um corpo, a razão é anunciarmos ao Senhor Jesus. Pronto, não precisa mais pagar, tá? Transfere tudo de oferta para a igreja. A razão da igreja estar na terra é sermos o canal, o instrumento de Deus para que a missão aconteça. A sua vida precisa anunciar Cristo. O seu casamento precisa anunciar Cristo. E estamos pensando em missões e esquecendo, irmãos, o quanto a nossa vida precisa transparecer Cristo, porque isso é a missão é a missão da igreja aqui nessa terra. Se você puder abrir ou deixar sua Bíblia aberta em Hebreus 13:3, nós vamos compartilhar um versículo. E missões, ela não é uma opção. Missão, ela é um chamado, ela é uma ordem. E o nosso general, o nosso dono, o nosso mestre, o nosso cabeça, nos deixou uma ordem. E ele não diz assim, vai só o pastor, vai só o líder do louvor, vai só o missionário. Não, ele não estipulou isso. Mas nessa manhã, você está descobrindo a razão de você respirar e de você existir. E você não é mais inocente com relação à missão de Deus na terra. João, pode manter sua Bíblia em Hebreus 13:3, que eu vou só citar João 9:4, que vai dizer: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus disse isso com um senso de necessidade. Irmãos, a missão da igreja na terra é proclamar Cristo, e isso é uma necessidade. E o Senhor está nos chamando, nos alertando, porque há uma necessidade de falar sobre Ele. Às vezes perdemos 30 minutos, 1 hora, 2 em tantas conversas, e não tiramos 10 minutos para falar sobre Ele. E precisamos entender que há uma necessidade. E o Senhor está nos chamando a sermos resposta dessa necessidade hoje. Seja você a resposta de uma igreja que agora está clamando e pedindo a Deus para levantar pessoas em prol delas. Elas não têm voz, elas não conseguem vir aqui e clamar, elas não conseguem vir aqui e falar, elas não têm seguidores, elas não têm site, não têm Instagram, não são famosas, não recebem dinheiro, mas nós somos a voz da igreja sofredora na terra. Porque elas podem estar do outro lado do mundo, mas elas ainda fazem parte do mesmo corpo que eu e você. Elas podem estar distantes, mas eu preciso sofrer quando eu sei que uma delas está sofrendo. Eu preciso entender que se um pastor está preso, se um pastor está sendo torturado, eu preciso sofrer como se fosse eu passando no lugar dele. E há uma dificuldade muito grande da gente
pegar essa dor e trazer para nós e entendermos, irmãos, a importância de sermos corpo. Hebreus 13:3 vai dizer: lembrem-se dos presos, como se estivessem presos com eles. Hoje, existem mais de 380 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Mais de 380 milhões de cristãos. É muita gente. É muita gente. E aí, talvez você pode pensar assim: nossa, irmã, então deve ser bem difícil da igreja crescer. E se eu te falar que é a igreja que mais cresce no mundo? A perseguição não pode parar uma igreja que se dispôs a se colocar como instrumento de Deus na terra. Porque quem dá o crescimento é Cristo. E se você for pesquisar, você vai ver que é a igreja que mais cresce. Porque elas entenderam sua missão. Entre eles não existe essa de, eu sou melhor do que você. Entre eles não existe essa diferença de achar que porque eu recebi Cristo primeiro, então o outro merece. Não. Eles crescem porque eles entenderam que eles são um corpo. E quando nos entendermos, irmãos, a nossa missão como corpo, cresceremos muito mais. Isso em todos os âmbitos que podemos imaginar. Em países como Coreia do Norte, Afeganistão, Nigéria, Somália, Índia, China, ser cristão pode custar muita coisa. Talvez até tudo o que a pessoa tem. O trabalho, a família. Porque em muitos casos, falando agora especificamente até mesmo da Somália e da Nigéria, porque na Nigéria existe uma separação onde grande parte é muçulmano, quase que 100%, e uma outra parte, ali na região mais ou menos do centro, a grande parte deles é cristão. Então muitos deles sofrem uma perseguição assídua onde entram nas casas, matam eles e nada acontece. Pode ter PhD, faculdade, pós-graduação, não é contratado porque é crente. E se converter e tiver emprego, perde emprego. Não tem direito à escola, os filhos não têm direito. E a própria família acaba denunciando e dizendo: a gente não quer mais, tá? Porque virou cristão. A própria família entrega. A própria família leva para a morte. E a gente já tem coragem de dizer assim: nossa, eu estou sendo tão perseguido por fulano. Nossa, eu estou sendo tão perseguido. Nossa, difícil, né? Servir, caramba, verdade, pastor. Cadeira, ar-condicionado, difícil mesmo. Difícil, né? Ministério de louvor. Poxa, é muito difícil, né? Muito difícil. Tem um Uber. Gente que leva, às vezes, um dia inteiro para conseguir chegar num culto. A gente pega o Uber 10, 15 minutos. Eu que moro em Lopes, 30, estava aqui. Será que estamos servindo com tudo que nós temos, com a integridade que nós temos? Isso aqui não é para amolecer teu coração, não. Isso aqui não é para você chorar e falar: ai, nossa, eu sinto muito. Não. Isso aqui é para trazer você para uma realidade que ainda não é nossa. Isso é para te fazer enxergar, para você começar a olhar para tudo que você tem como um privilégio. Isso é para você começar a perceber o tipo de cristão que você é e o tipo de cristão que Cristo quer que você seja a partir de hoje. É trazer para nós o senso de falar assim: o que eu posso melhorar como cristão? O que eu posso melhorar como serva? O que eu posso fazer? Porque não adianta, o pastor mesmo disse que já vieram outros pastores missionários aqui, e não adianta eles trazerem a melhor palavra que for, se você não decidir mudar e agir a partir do dia que você escuta. Precisamos ser ouvintes praticantes, alguém que escuta e fala: o que eu posso fazer? Alguém que escuta uma palavra e não começa a interpretar como uma indireta, como um problema, como algo, mas tenho certeza que foi para mim. Não. Comece a encarar, pensando o seguinte: o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Será que começar a chegar em casa e falar assim: gente, o que eu me encaixo nisso aqui? Mas a gente encara, eu volto a dizer e vou repetir, a gente não entendeu o conceito de corpo. Tanto que a gente acha que às vezes Deus pega e usa alguém, por isso que às vezes Deus traz até de fora, né? Para ver se a gente não leva muito para o lado pessoal quando é dentro de casa. E aí a gente começa a olhar e falar assim: não, certeza que foi indireta para mim, certeza. Ei, somos do mesmo corpo. Somos do mesmo corpo. Nenhum de nós está aqui para derrubarmos uns aos outros, estamos aqui para irmos juntos para Nova Jerusalém. Tem como a mídia colocar lá para mim a foto que separou? Por favor. Glória a Deus.
Obrigada, Senhor, por essa manhã, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Se você entende o conceito de corpo, você vai entender que você precisa ser uma resposta para a igreja perseguida. Eu vou mostrar aqui rapidamente algumas fotos para você, nós já estamos finalizando. Amém. Essa primeira foto aqui, ela está acontecendo em uma região ali da Ásia. E esse aqui é o famoso culto no Maracanã, tá? Esse aqui já já ultrapassou, tá com superlotação. Obviamente, por uma questão de segurança, a gente colocou embaçado o rosto geralmente nós pomos. Se você quiser pesquisar depois, você vai ver que algumas coisas, a gente, obviamente, sempre tenta dar o máximo de informações por uma questão de credibilidade, mas algumas coisas nós não falamos, não porque não queremos, não por falta de credibilidade, mas por uma questão de segurança. Tá? Como eu falei, talvez tenha coisa para você fala, gente, isso não faz sentido. Mas muitos deles, irmãos, não podem aparecer de maneira nenhuma, porque se descobrirem, pode matar, pode vir atrás. Nós até muitas das vezes recebemos na base missionária, trazemos de outro país, recebemos na base missionária, cuidamos dessas pessoas, damos toda a assistência que possível para elas. Às vezes elas começam a reconstruir a sua vida aqui no Brasil, como tivemos uma família agora semana passada que uma igreja recebeu e começou a cuidar deles. E aqui eles estão... Não, pode voltar, pode deixar lá. Aqui você pode perceber que há uma Bíblia na mão desse missionário. Eles estão cultuando, e aqui é numa casa, obviamente, né, porque não existe igreja, e eles estão cultuando bem baixinho. Fala para você como é que eles cultuam. Eles pegam uma música nativa, uma música ali da região, colocam o som bem alto. Pensa aí, sei lá, Chitãozinho Chororó, não sei a nossa música aí hoje em dia, né? Não tá muito boa mesmo. Bota a música nas alturas. E aí eles começam a cultuar bem pertinho uns dos outros ali, ó, cantando. Está entendendo a liberdade que você tem de glorificar? Eles precisam cultuar o mais baixo possível para que ninguém escute. Porque se um vizinho ouvir e avisar o governo, eles vão ser mortos. Já imaginou ver o seu filho morrer na sua frente por servir a Cristo? Vendo a sua filha ser estuprada na sua frente por servir a Cristo? Pode passar a próxima foto, por favor? Outra. Isso, esse aqui. Depois dessa, você pode passar para a próxima, por favor. Esse aqui é o Danjuma. Inclusive, tem até o testemunho do Danjuma nesse livro aqui, que é Preso com o Estado Islâmico. Danjuma sofreu um ataque na região da Nigéria. Até no início eu falei com você sobre o Boko Haram, que é um grupo terrorista que atua ali naquela região da Nigéria. E voltando ao que eu expliquei para vocês no início, apesar do governo não ter ainda aquela perseguição ferrenha, os próprios grupos terroristas, eles matam, eles denunciam. E aqui Danjuma, você pode, não sei se vai dar para poder perceber, mas ele está com os papéis nas mãos, que são as cartas que ele recebeu. Danjuma, junto com sua família, se tornaram missionários e vivem em uma região ali, em uma aldeia, e um belo dia comum, como nós, assim, você acha que não vai acontecer nada, entraram na aldeia de Danjuma, cortaram suas partes íntimas, suas partes genitais, e jogaram ácido nos seus olhos. Ali você pode perceber que um olho dele está aberto, o outro está fechado, mas mesmo o olho que está aberto, ele não enxerga nada. Volta lá, agora bota na foto anterior, irmão. Esse aqui é o Danjuma, essa foto é de 2 anos atrás, mais ou menos. Esse aqui é o Danjuma hoje, vamos assim dizer. Aí você pode dizer, nossa, ele deve estar revoltado. Revoltado, não deve nem mais falar de Jesus. Se eu te disser que até hoje ele é um missionário. Até hoje ele fala de Jesus. Ele recebe cartas, que eram as que estavam nas mãos dele na foto anterior. Ele recebe cartas de pessoas dizendo assim, pastor, Danjuma, obrigada pela sua entrega, porque o seu testemunho me alcançou. Danjuma é alguém que eu não sei se ele tinha sonhos de ter filhos biológicos, mas se ele tinha, agora esse sonho se tornou, claro que para Deus nada é impossível, mas, vamos dizer, na nossa ótica, impossível de acontecer. E aí ele poderia se revoltar e dizer, Senhor, que Deus é esse que eu sirvo? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu? Mas ele caminha debaixo de um não para as suas vontades. Para que o reino de Deus seja glorificado através do testemunho e da vida dele. É dessa igreja aqui que nós estamos falando. É dessa igreja
que a gente tenta falar e a gente não chega assim pedindo, ai, tem como você doar X valor? Não, não, não. Na verdade, irmãos, o que nos move não é uma questão financeira, porque, irmãos, eles nem pedem nada disso. Nós somos movimentados porque nós entendemos que a igreja brasileira precisa ser despertada para a realidade de uma igreja que sofre perseguição. De uma igreja que não está ao meu alcance visual, mas ela existe, ela é real. E nessa manhã você precisa ser voz dela. Você precisa contar testemunhos como de Danjuma, testemunhos como de irmãos da Ásia, irmãos da Somália, irmãos da Nigéria, da China, da Romênia. Você precisa ser a voz deles. Porque eles fazem parte do mesmo corpo que nós. Passa a próxima foto, por favor, é a última. Amém, amém. Nós temos também um outro testemunho, que é o da Mônica. Mônica, ela pode acender a luz se quiser, tá? Obrigada. Mônica, ela e o seu marido, o testemunho dela também, vem aqui nesse livro também, Preso com o Estado Islâmico. Aonde Mônica, ela e o seu marido são missionários, né? Era missionário, que ele faleceu. E aí um belo dia, Boko Haram também, que é o mesmo grupo terrorista que fez isso com Danjuma. Um belo dia, chegaram e falaram assim para o marido de Mônica, olha, você tem que fechar a igreja, esse grupo, né? Você está criando e tudo mais, ó, não queremos mais. Ele falou, olha, a igreja eu não vou fechar, não. Falaram, essa não vai fechar, não? Um belo dia, pegaram, passaram a espada no marido de Mônica, o marido dela morreu na frente dela. Mônica correu, eles alcançaram Mônica e também passaram a espada no pescoço dela. Mônica ficou sangrando durante horas, jogada no chão, e encontraram Mônica com vida ainda. Levaram Mônica e a Mais fez parte desse momento. Nós conseguimos ajudar financeiramente, levando recursos para que ela conseguisse fazer uma cirurgia. E até hoje Mônica vive com uma traqueostomia. Então ela fala com muita dificuldade, apertando. E quando o missionário chegou até a casa de Mônica para conversar com ela, na verdade não a casa dela, né, mas a casa que estava abrigando Mônica, quando chegou para falar com Mônica e perguntar, né, porque nós temos o hábito de atuar com alguns missionários da região. Você precisa entender que você não pode chegar num outro país e fazer missão igual você faz aqui. Cada lugar é de uma maneira, então tem a cultura, tem a linguagem da pessoa, então a gente precisa trabalhar de maneira diferente. E aí quando o missionário chegou para poder falar com Mônica, perguntando, né, o que a gente pode ajudar, como é que a gente pode fazer, o que você precisa e tudo mais. Aí você pensa, nossa, ela pediu, né, R$1 milhão. Sabe o que Mônica pediu? Tem como você me trazer mais Bíblia para a gente distribuir para as pessoas, que as nossas acabaram? Irmão, isso é reino. É alguém que consegue colocar a sua dor de lado para entender o que é ser corpo. Ela poderia dizer, eu estou machucada, mas mesmo com as suas feridas, ela falou, eu continuo sendo corpo. A Bíblia que você tem acesso, e muitas das vezes você, mesmo com toda a liberdade, não lê, não busca. Mas isso aqui para eles é uma raridade. Muitas das vezes eles têm uma página da Bíblia. E eles leem, até eles gravarem tudo. Porque daqui a pouco aquela página vai passar para uma outra família. Nós estamos hoje em um projeto, não vou falar muito abertamente no sentido do projeto como um todo, por conta do culto ser gravado, por questão de segurança, mas hoje nós estamos com um projeto de levar Bíblias. Sabe como é que é? E antes nós tínhamos um custo muito alto para isso, e hoje nós conseguimos levar uma Bíblia por um valor de R$10,40, através de um projeto que o Senhor nos deu. Só que o café superfaturado ainda é mais importante, né? Amém, irmã? Eu tenho acesso à Bíblia, então para que eu vou querer que os outros tenham? Quantas vezes você já leu a Bíblia para buscar uma resposta, para buscar um direcionamento? E muitos deles não têm acesso. Mas eu creio que o Senhor tem levantado uma geração para ser resposta da igreja sofredora. Uma geração que a partir de hoje não vai mais ficar reclamando com o pastor sobre coisas que são vãs, coisas bobas dentro da gente. Que a gente leva tanta coisa para a liderança que não tem necessidade. Porque nós vamos olhar e vamos falar assim, será que como igreja perseguida, a gente vai manter isso também entre a gente? Porque, irmão, se a gente continuar com a nossa maturidade, quando a perseguição chegar, a gente não vai aguentar, não. A gente não vai suportar, não. Porque a gente só vai conseguir resistir ao dia mal se permanecermos como corpo. Eu gostaria que você se levantasse nessa manhã. Podemos orar, pastor? Amém. Você que pegou o mapa, pega o seu mapa aí. Se algum irmão não pegou, está sem,
Ana Clara, pega lá, por gentileza, se alguém tiver sem. Alguém está sem, irmãos? Levanta sua mão assim, você que está sem. Ana Clara vai pegar lá. E você que já está com o mapa na mão, abra aí o seu mapa, escolha um país, escolha um local. Você pode ver que tem uma parte aí que também tem alguns pedidos de oração. Se você quiser também pode escolher um pedido de oração que está especificando. Escolha um país. Qualquer país que o Senhor colocar no seu coração. Você vai colocar a mão sobre esse país e nós vamos orar por esse país. Cada um vai orar pelo país que o Senhor colocar no seu coração. E agora, repetindo o que nós falamos, você não vai orar assim, Senhor, pare a perseguição. Não, nós não vamos orar por isso. Você vai orar pedindo que o Senhor envie recursos financeiros. Você vai pedir que o Senhor levante missionários naquela região. Você vai começar orando e até mesmo pedindo perdão pela sua incredulidade. Pedindo perdão porque você não aproveita a sua liberdade. Pedindo perdão pela nossa falta de maturidade. E pedindo ao Senhor que nessa manhã te faça ser parte do corpo de forma integral, de forma viva, de forma abundante e perfeita diante da graça do Senhor. Você vai começar a orar e pedir, Senhor, envia pessoas. Senhor, levanta missionários, toca nos corações, envia Bíblias, envia recursos. É através disso que nós vamos orar. Peça consolo para aqueles que estão sofrendo. Peça auxílio, peça ajuda. Que Deus envie alimentos, que Deus sustente as mulheres que estão perdendo seus maridos, seus filhos. Mulheres que ficam viúvas, que precisam recomeçar a sua vida. Ore por isso nessa manhã. Senhor, estamos aqui, Pai, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua graça, pela tua presença. Senhor, te agradecemos pela liberdade que nós temos de te louvar, de te exaltar, de glorificar o teu nome. Obrigada por essa igreja, obrigada pelos pastores dessa casa. Obrigada, Senhor, por esse coração missionário. Obrigada por essa chama, Senhor. E nesse momento nós te pedimos, Senhor, por cada igreja aqui representada, cada missionário, cada local, Senhor, cada país, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, te pedimos que o teu Espírito Santo seja consolo para essas vidas. Mulheres que perderam seus maridos, mulheres que perderam seus filhos, Senhor, pessoas que perderam, Senhor, seus familiares porque decidiram te servir. E sabemos que nenhuma dessas lutas é em vão, porque o Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem capacita. Te pedimos, Senhor, que o Senhor envie recursos, que o Senhor envie almas, que o Senhor desperte vida, Senhor, para serem a resposta da igreja nesses locais. Te pedimos que o Senhor nos levante com autoridade para clamar pela igreja perseguida. Que essa chama possa arder no nosso coração. Nos ajuda a ser corpo, Senhor amado, juntamente com os nossos irmãos. Nós clamamos, nós te pedimos, Senhor, toma nas tuas mãos que a igreja possa continuar crescendo, Senhor. Que a igreja possa continuar avançando nesses locais. E que, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos impulsiona. Nos dá estratégia, usa as nossas mãos, usa os nossos joelhos, usa os nossos pés, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.